Você já parou para pensar que nem toda inovação significa uma mudança de paradigma, significa uma ruptura com aquilo que estava estabelecido? Pois é, se você não pensou, não se preocupa. É o mais comum de pensar sobre inovação. Bom, o fato é o seguinte, inovação não é somente aquilo que em geral se fala no senso comum, na conversa de bar, que é você promover uma grande ruptura, uma grande transformação num determinado mercado, para um determinado público, numa determinada situação concreta. Isso também é inovação, mas não é somente isso que diz respeito à ideia de inovação. Quando em geral a gente está pensando essa inovação disruptiva, como foi, né, a linha de montagem que o Henry Ford criou, como foi o iPhone da Apple e como foram tantas outras invenções, a gente está pensando justamente nessas situações em que alguém de caráter muito visionário, que não só tem uma visão de futuro, mas que consegue interpretar bem o modo como as pessoas se relacionam dentro da sociedade em que eles estão, o modo como as pessoas produzem, o que as pessoas querem e por aí vai, né? Isso é apenas uma forma da gente pensar a inovação. E acreditem, ela é bastante excepcional, até porque não tem todo dia pessoas quebrando paradigmas, quebrando estruturas, mudando o modo como a gente pratica algo, né? Isso é mais incomum, mas todos nós, enquanto empreendedores acadêmicos, temos que buscar isso, né? Eu, por exemplo, eu fui muito obsessivo com essa questão. Tanto é que quando eu criei o Instituto Diálogo, que começou lá atrás com uma proposta de fazer cursos online para advogados, porque a faculdade de Direito ela não ensina quase nada para advogado, né? Sobre gestão, marketing, liderança, precificação e por aí vai. Então ela não ensina quase nada. E aí fundei o Instituto Diálogo, a gente começou com cursos online. O Instituto Diálogo, depois ele ampliou para consultoria, ele ampliou para outros produtos, e daí ele começou a entrar no mundo acadêmico, e aí a gente começou a fazer coisas, e o Instituto Diálogo, ele era o grande player de capacitação de advogados até 2015, 2016, né? E aí depois a gente decidiu reposicionar o Instituto Diálogo virar uma instituição de ensino no sentido mais amplo, né? Meu sonho, inclusive, um dia é criar uma universidade, mas vai ser mais para frente, né? É sonho, não é meta ainda, é sonho. Então, o Instituto Diálogo ele ganhou essa mudança de posicionamento, mas ele já tinha feito a ruptura, né? Hoje, muitos players do mercado que trabalham com capacitação para advogados estudaram no Instituto Diálogo, né? E a gente, por decisão de reposicionamento, a gente decidiu sair desse mercado. Olha que coisa louca. Éramos superavitários. Por quê? Porque não era mais isso que a gente queria fazer, né? A gente queria tocar muito mais gente, né? E é óbvio que é uma decisão difícil, é uma decisão de certa maneira, de deixar em segundo plano uma empresa que estava dando muito certo, mas a gente não queria mais focar nisso. A gente queria um projeto maior, né? E aí do Instituto Diálogo veio o CAE de Jus, né? Que hoje é, mobiliza um monte de gente, né? Milhares de pessoas, talvez centenas de milhares de pessoas. A editora também veio daí, então a gente publica os livros do pessoal, a gente consegue desenvolver. E hoje a gente tem uma estrutura que é disruptiva, né? Só a gente tem, só a gente faz congressos virtuais no mundo com essa qualidade, né, com esse volume de pessoas, com essa entrega de resultado, com publicação em livro impresso, com a ideia de que quem é protagonista é a pessoa que está apresentando o trabalho, e ela não é um simples, o congresso não é um conjunto de palestras de auditório. Enfim, isso tudo rompemos novamente com a questão da inovação.
né? E rompemos com a prática do mercado, que a prática do mercado até então era o quê? Evento presencial, que a pessoa, né, o espectador, ele só é espectador mesmo, ele não fala nada, né? Ele só assiste. Aí você tem lá, às vezes, à tarde no evento, um espaço para ele falar o trabalho dele. Aí ele fala lá 2 minutos sobre o trabalho dele e por aí vai. Rompemos com isso. E se você pensar, isso foi mais uma ruptura. E uma ruptura que a gente faz até hoje. Hoje o nosso desafio é fazer a ruptura com a gente mesmo. Afinal, já temos mais de 5 anos. Então, o mercado já reconhece a gente de braçada. O desafio agora é a gente romper com o que a gente faz e fazer a inovação disruptiva. Mas existe um outro tipo de inovação que você tem que levar em consideração. E na minha visão, a gente só consegue identificar as transformações substantivas que a gente faz e o resultado disso na vida das pessoas quando a gente está comprometido com a inovação do cotidiano, né? Com a inovação que a gente tenta fazer diariamente. É o que se chama de inovação incremental. Então tem inovação disruptiva e inovação incremental. Inovação incremental é inovação do dia a dia. É você, cotidianamente, tentar ser uma versão melhor de você próprio. Isso não é importante? Não é relevante? Então, é isso que você tem que buscar desenvolver na inovação incremental, né? Muitas das coisas, por exemplo, do Instituto Diálogo, da Ágora 21, que é a editora, do CAEDJUS, do CAEDUCA, que é a nossa nova marca, estão relacionadas a isso, da gente tentar ser uma versão melhor de nós mesmos todo santo dia. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, a gente testou, mas isso é decisivo para quem quer empreender na ciência, né? Em geral, a gente pensa na inovação disruptiva, mas a inovação incremental, ela faz com que a gente, no final da história, no final do dia, a gente consiga olhar para trás e, de certa maneira, mensurar que a gente foi para frente, que a gente conseguiu dar saltos de qualidade e de resultado. E o que é mais legal da inovação incremental é que, digamos assim, ela é como se fosse um efeito silencioso. Sabe, aquelas situações em que você não sente muito o que está acontecendo na sua vida, aí do nada você olha para trás e fala, caramba, né? Olha o que aconteceu. Então, a inovação incremental é mais ou menos assim. Se você tem o hábito de buscar a inovação microscópica no seu dia a dia, é como se daqui a 5 anos esse hábito te levasse a algo e você nem sentisse que foi doloroso, ou que foi difícil, ou que você teve que pensar muito para chegar nesse algo. Então se dedique à inovação incremental diariamente. Teste, reflita e chegue lá. Então, com a inovação disruptiva e a inovação incremental, você tem a possibilidade de desenvolver um empreendedorismo acadêmico absolutamente inovador e com resultados extraordinários.